grande privilégio e honra para mim estar convosco nesta tarde. Gostava de convidar os irmãos a abrirmos as Escrituras Sagradas, na segunda carta de Pedro. Posso? Está tudo em ordem? Ok, se quiserem esperar um pouco. Ok, obrigado. Segunda carta de Pedro, enquanto já os procuram, as vossas Bíblias no papel ou em telemóvel, seja como for. Eu vou chamar o cheiro de papel, sou tradicional. Quero ler convosco este texto, se possível, de pé, lemos as Escrituras Sagradas, como Jesus fazia, quando a palavra de Deus era lida, as pessoas ficavam de pé, em sinal de honra. A palavra, nós vamos ler um livro qualquer, isto não é um livro dessa de Queiroz, não é um romance. Isto é a palavra de Deus. Viva e eficaz, mais penetrante que uma espada a dois gumes. Fé, mas também cura. Diz assim, palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é uma carta realmente escrita para os crentes, no mundo lá fora. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, a ambas as quais desperto com a exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, ou nos dias finais, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ora, eles voluntariamente, eu sublinho aqui a palavra voluntariamente, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo que então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até ao dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Vamos dizer todos juntos: o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham tardia, mas é longânimo, é paciente para convosco, para com os irmãos, não querendo que alguns se percam. Infelizmente alguns têm-se perdido para o caminho. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os seus elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se desfarão. Os senhores podem sentar-se. Nós vivemos, meus irmãos, a geração que está a repetir exatamente o procedimento da geração dos dias de Noé. Nós vemos uma civilização bastante avançada tecnologicamente. Eu sou um pesquisador de arqueologia, sou um arqueólogo frustrado, como alguns dizem. Gostava de ser arqueólogo. Não calhou, mas posso estudar na mesma arqueologia, história. E o que está hoje cada vez mais a descobrir são grandes pirâmides e grandes civilizações pré-diluvianas que existiram há 5, 6 mil anos atrás e que estavam extremamente desenvolvidos. A tecnologia deles era assombrosa. Eles achavam que podiam chegar ao contacto do divino através dos seus próprios meios. Daí a ideia da Torre de Babel. A palavra Babel em hebraico significa confusão. E Deus criou uma confusão porque Deus não quis que eles começassem uma religião baseada na leitura das estrelas e dos astros e das constelações, como infelizmente acontece por todo lado. Até hoje, no século XXI, as pessoas continuam a dar
mais atenção aos signos, ao zodíaco, e àquilo que as cartas de tarô revelam, e bola de cristal, e por aí fora, do que à palavra de Deus. Impressionante. Este engano já vem desde Babel, e Deus confundiu as línguas, mas parece que a coisa não funcionou. Esta civilização daquela época é uma civilização constantemente ligada ao hedonismo. O hedonismo é o prazer próprio, o prazer da carne, o viver para os meus próprios interesses. Será que não é isso que nós estamos a ver à nossa volta? O hedonismo, o humanismo. Como alguém diz, pode deixar estar, não vai. Obrigado, desculpe, já estou a começar a fazer as merdas. Obrigado. Li há dias uma frase muito interessante, muito triste, que aqueles mesmos que colocam os pais nos asilos andam a passear os cães nas ruas. É verdade. É esta a situação, este estado em que a humanidade chegou. Mais valor, mais carinho aos animais do que aos idosos. Eu vejo isso no meu prédio, eu vejo isso sempre a todo lado. É uma sociedade que vive para comer e para beber. O Senhor Jesus disse que nós podíamos esperar essa situação entre os homens nos dias anteriores ao seu regresso, ao seu juízo final. Os homens irão comer, beber, casar. Dar-se em casamento significa descasam, casam outra vez, terceira, quarta, quinta mulher, vai tudo andando assim. É assim que as pessoas vivem hoje muitas vezes já nem casam. Hoje em Portugal, mais de metade das crianças já nascem de pessoas que não são casadas. Hoje é assim que já está em Portugal. 30, 40 anos atrás isso nem era imaginável. Nós estamos a ver coisas, meus irmãos, que estão claramente a confirmar as palavras de Jesus. Nos últimos dias seria assim. E pior ainda é que as pessoas vivem indiferentes às realidades espirituais. E penso aqui a dizer, cuidado, meus amigos, meus irmãos, para não irmos na mesma onda, dizendo, essa conversa da volta de Jesus, isso já era, porque já os nossos antepassados falavam sobre isso, eu já ouvi isso do irmão Barca, já ouvi isso do irmão Ponte, já ouvi, olha, ele não voltou ainda, não é para a nossa geração, vamos mudar, mas é o carro, comprar um grande carro, comprar uma grande casa, porque a gente tem que viver a vida. É essa a mentalidade que infelizmente está a apoderar-se de muita gente que frequenta igrejas nos dias de hoje. Materialismo, viver bem, viver o melhor possível, pensando que a vida do Senhor, Ele vai voltar um dia, mas não seja hoje, eu tenho tantos planos para realizar. Quero acabar o curso, quero completar o curso do meu filho, quero ver a minha filha a casar, quero mais isto e mais aquilo. Meus irmãos, nós temos planos, mas de repente, tal como aconteceu, naquela altura, Deus subitamente interrompe os planos. E tudo aquilo que as pessoas tinham, perderam por completo. Deus avisou durante 120 anos, Deus escolheu um homem justo, um profeta chamado Noé. E aquele homem sozinho pregou a justiça de Deus. Ele falou que Deus ia trazer juízo sobre aquela humanidade, sobre aquelas formas de adoração erradas. Deus queria que ele fosse o único que fosse conhecido e glorificado, mas aquela gente só vivia para comer, para beber, para casar, descasar, comprar e vender, só viviam para isso. Eles lá queriam saber. Trataram Noé certamente indignamente. Talvez fizessem como hoje nós estamos a sentir, as pessoas não nos agridem, as pessoas não nos cospem na cara, como no passado, mas não ligam nenhum. Completamente indiferentes. Eu pus lá na porta da nossa casa de oração um standzinho com folhetos para que as pessoas, ao passarem nos corredores, possam sentir curiosidade e levar naqueles folhetos. Eu coloquei lá um treino, sirva-se, grátis, leve, e passam semanas e semanas e semanas, nem um folheto leva. Agora lá já temos 4 que já desapareceram, e agora um também saiu, mas também lá há crentes, lá outra igreja, inclusive, então se calhar até são crentes, não sei. Mas, irmãos, eu estava a acreditar que ia pôr folhetos daqui a casa, tinha que repor no estoque, porque as pessoas iam levar, afinal, as pessoas estão completamente indiferentes. Elas não querem saber. Agora, a razão que eu li este texto é que isso não vai alterar de forma nenhuma, de jeito nenhum, os planos de Deus. Quem tem
juízo nas suas mãos, é o Senhor da vida. O livro está nas suas mãos. Ele vai terminar o dia, conforme nós ouvimos Paulo falar, em que há de trazer o seu Filho ao mundo, não só para libertar o povo de Deus, mas também para trazer juízo sobre a humanidade. E várias vezes nós encontramos Jesus a falar, João a falar, Pedro a falar, que ele virá subitamente, inesperadamente, como ninguém contava que ele viesse. Por isso é descrito aqui que ele virá como o ladrão da noite. Se a pessoa soubesse que nesta noite o ladrão ia à sua casa, você chamava a polícia, você chamava o 112, você arranjava uma série de cães bulldogs ali à porta, arranjava uma daquelas 2 cães, sei lá, fazia tudo para proteger a sua casa, mas você não sabe, por isso você vive despreocupado. Mas haverá o dia, o Senhor diz aqui, que tal como aconteceu com aquela geração, foi apanhada desprevenida. E aqui o mais trágico nesta história é que as pessoas acordaram tarde demais, quando viram as águas a romperem os abismos, quando viram as chuvas a cair, nunca tinham visto uma coisa daquelas. E quando viram que aquela arca já tinha algumas pessoas, infelizmente apenas 8 pessoas, e viram uma coisa trágica que vai repetir-se daqui a algum tempo. Deus a fechar a porta da arca. Quem fechou a porta da arca não foi Noé. Deus fecha a última oportunidade. Durante 120 anos ele pregou até aquele dia em que Deus decide: chega, acabou agora. Agora é tempo de juízo. Deus fecha a porta da arca. Deus fecha a oportunidade de salvação. E a partir daí é juízo divino. E Pedro está aqui a dizer que a mesma coisa vai acontecer. Exatamente a mesma coisa. Deus vai fechar a porta da arca. Ou seja, vai fechar a porta da oportunidade. Só que não será mais com água, será com fogo. A diferença não é nenhuma. Tanto uma forma, um elemento como o outro destrói por completo. Aqui não vai ser pior. Porque aqui o fogo abrasador não vai só destruir a superfície da terra, mas também os céus se enrolarão como um pergaminho. Nós encontramos muitos textos que falam sobre isto. Não é só este. Não só o Apocalipse, no livro de Isaías, no livro de Joel, no livro de Jeremias, por aí fora, encontramos montes de textos que mostram que será um juízo global, um juízo universal, porque todo o universo está contaminado pelo pecado dos homens. Então, meus irmãos, diz aqui o apóstolo Pedro, que nós, já que temos esse conhecimento trazido pelas Escrituras, nós devemos fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, aguardar com expectativa, anular pela vinda do Senhor. E quando nós anulamos pela vinda do Senhor, nós começamos a desprender-nos de muitas coisas. É verdade. Há coisas para nós deixam de ter valor. A forma de ocupar o tempo. Começamos a entender que o tempo é curto. Começamos a amar mais as pessoas porque sabemos que o tempo está próximo, então nós fazemos alguma coisa para que elas conheçam a salvação, para que elas possam entrar pela porta, ainda que é uma porta estreita. É por isso que poucos dão com ela. Mas nós temos que indicar onde é que está a porta pela qual aquele que por ela entrar será salvo, encontrará a vida eterna. Essa porta é Jesus Cristo, nada mais do que Ele. Não é um formato religioso, não é fazer alguma caminhada até Fátima, até Santiago, Compostela, até Jerusalém, seja o que for. Não é um sacrifício humano, não é a entrega dos nossos bens, dos dízimos, seja o que for. Não, essa porta chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho para chegar até à vida eterna. Diz aqui a palavra, nós devemos então aguardar e apressar-nos para a vinda do Senhor. O que é apressar-nos? É nós corrermos a carreira, nós vivemos de uma maneira tal como se Jesus fosse voltar amanhã. É não nos prendermos com amizades que não prestam. Há pouco o irmão falou e é verdade. Amizades que só nos afastam do Senhor. Nós não temos tempo para isso. Nós somos a geração, talvez a última geração. Os cientistas dizem, imaginaram aquele relógio atómico, muitos sabem disso, e eles dizem que estamos a 5 minutos do Apocalipse. Irmãos, se eles dizem isso, baseados na informação que eles têm,
Na corrida às armas, nós estamos a assistir outra vez a uma corrida desenfreada às armas nucleares e convencionais. É uma loucura que está a acontecer. E nós não sabemos ainda o que estará pela frente, não imaginamos. Está anunciado guerras e rumores de guerras, mas os próprios entendidos dizem que nós estamos a 5 minutos de uma catástrofe geral, ou podemos estar. Muito mais nós que temos informação fiável da palavra de Deus, que vemos os sinais e podemos dizer as coisas estão próximas. Vou falar de 2 sinais muito rapidamente antes de ir para o tema principal. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que antes que a nossa reunião com o Senhor nos ache e realize, concretize, há 2 coisas que têm que acontecer. Uma delas é a grande apostasia. A palavra apostásia, a palavra apostasia significa afastamento. São aquelas pessoas que tiveram conhecimento da palavra de Deus. Tiveram experiências com o Espírito, com Deus, seja de forma que for. Mas, no entanto, por causa das seduções, das ambições, muitas coisas que, infelizmente, todos nós podemos experimentar, foram se afastando. Mas, mais ainda, não é apenas um afastamento físico, é um afastamento também espiritual. São aquelas pessoas que já se desinteressaram nas coisas de Deus. Nós vemos nos Estados Unidos, um país chamado cristão, um afastamento cada vez maior dos crentes. Não quer dizer que muitos não frequentem as grandes igrejas, as mega igrejas, mas ao mesmo tempo que isso acontece, muitas pequenas igrejas estão a fechar diariamente. E aquilo em que eles creem agora é cada vez menos aquelas doutrinas com que nós fomos formatados no bom sentido. Aquelas doutrinas fundamentais estão a ser abandonadas. Muitos americanos frequentam igrejas que não acreditam na divindade de Jesus. Não acreditam que a palavra de Deus é íntegra, é fiável, é a única regra de fé. Eles acham que podem haver outras revelações. Isso é o afastamento da verdade. Ele pode estar ali a cultuar, pode estar ali sentado, mas o seu coração está afastado dos fundamentos que foram estabelecidos pelos santos apóstolos para nós. Ele também falou acerca da manifestação do anticristo, o fim da perdição. Então eu tenho discutir no bom sentido com alguém, quem será, quem não será, as pessoas especulam, disse eu não sei. Não vou especular, já meti nisso, já dei barraca. Não quero mais tentar criar mais especulações, mas há uma coisa que eu sei, ele está por aí. Ele já anda por aí. Porque o espírito anticristo, que é o espírito que nega a Jesus, ele já anda por aí. Ele tenta afastar-nos, trazendo outras motivações, trazendo outros programas para nos entreter. Eu queria falar rapidamente, irmãos, algumas razões porque Cristo tem que voltar. Não é só dizer ele vai voltar, porque isso todos nós queremos. Aliás, o Novo Testamento começa ou acaba com esta palavra, ora vem Senhor Jesus. Portanto, acaba com esta esperança da igreja. É a igreja que reage. Diante daquela revelação do Apocalipse, que é uma revelação maravilhosa, espetacular, que não nos deve assustar de forma nenhuma, nos deve preparar para os dias que aí virão. Diante dessa revelação, nós vemos que é Jesus quem vence no final. É o que vem reinar sobre a terra e trazer o reino também a nós. Ele nos dirá partilhar o seu reino. Iremos partilhar o seu trono. Vinde, benditos do meu Pai, recebei com herança o reino que vos está proposto desde a criação do mundo. Há algo preparado para nós que é maravilhoso, irmãos. É demasiado grande para se poder entender, diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos entenderam, nem veio ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Aleluia! Tão pouca gente alegre com isso. Amém? Nem olhos viram, você não viu ainda, você nem imagina, passa pela cabeça o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que sofrem por amor de Cristo. Aqueles que dizem, Senhor, até quando? O Senhor diz, calma, mais um pouco. Chegará o dia do acerto de contas. E aí tu receberás um galardão. Porque haverá um galardão, uma coroa para aqueles que amam a vinda do Senhor.
Mas irmãos, Cristo tem que voltar para o lugar porque Ele prometeu que ia voltar. E quando Jesus promete, Ele nunca falha. Amém. Normalmente promete e falha às vezes. Tento não falhar, mas posso me esquecer. A idade também já não perdoa, já estou a caminho dos 120, não é? Ainda vou um pouco mais de metade, mas sei lá, as coisas já não correm da mesma maneira. Às vezes falha não é por vontade própria, é porque já faz parte do desgaste das peças de material. Mas Jesus lhe disse: eu, quando for, vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque eu quero que onde eu estiver, vós estejais também. Eu não estou preocupado se vai ser no céu ou se vai ser aqui na terra. Irmãos, eu não estou preocupado com isso. Eu quero estar onde Jesus estiver. Aleluia. E ele disse: ouviste o que eu vos disse? Eu vou e venho para vós, voltarei para vós. Por um pouco não me vereis, lá em João 16, versículo 18, e outra vez um pouco e ver-me-eis. É um pouco de tempo, são 2000 anos, eu sei. Mas diz aqui o apóstolo: o Senhor, ele não tem relógio. Deus não vive no Cronos, Ele vive no Kairos. A diferença entre Cronos e Kairos é que Cronos é o nosso relógio, é a cronologia. É daqui a pouco alguns começarem a dizer: não, acaba, estás a falar mais, já está na hora do lanche, não é? Mas Deus não tem esse relógio. Deus não vive dependente do Sol e da rotação da Terra à volta do Sol. Não. Deus vive no Kairos. Kairos é as épocas estabelecidas por Deus para realizar os seus planos. Em segundo lugar, Jesus tem que voltar, porque toda a história está a dirigir-se para um final. A história, eu sei que é uma repetição de ciclos, mas eles todos se encaminham numa direção certa. Toda a história, todos os acontecimentos que nós vemos à nossa volta, eles se encaminham para o dia do Senhor. Nós podemos ver que o Senhor, no princípio, Deus criou. Moisés fala no princípio da criação. Não é no princípio de Deus, que Ele não tem princípio. No princípio da nossa existência, do nosso conhecimento. E depois diz que na plenitude do tempo, ou seja, no Kairos de Deus, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Deus tem um programa para todas as coisas, só que nós é que não conhecemos. Deus já sabe qual é o dia do nosso calendário em que enviará o seu Filho à Terra, ou nos ares, conforme queira. Mas diz aqui a palavra, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus fala aos seus discípulos sobre os últimos dias, Ele diz: quando vires todas essas coisas, estes sinais que nós vamos ver, e muitos deles já estamos a ver, vulcões a explodir diariamente. Nós temos neste momento mais de 300 vulcões em atividade no mundo. Hoje mais um na Itália, outro lá no México. Estamos a assistir a uma erupção de vulcões nunca vista. Estamos a assistir terremotos fortíssimos. Estamos a assistir, ninguém duvida, de um aquecimento global, mudanças climáticas impressionantes. E estamos apenas no início, meus irmãos, daquilo que o Senhor diz que é a criação, é a natureza que está a gemer, está a sofrer dores de parto na expectativa da redenção dos filhos de Deus. Quando nós fomos libertos fisicamente, através da ressurreição e da ascensão a Jesus, então a natureza também será abençoada, porque ela está debaixo da maldição, lá do Éden. Os animais na sua ferocidade, as plantas a morrer, os peixes a serem dizimados, a poluição, tudo aquilo que a gente vê à nossa volta, tudo isso faz parte da maldição que o homem trouxe ao dar ouvidos a Satanás. Mas está para breve, meus irmãos, a restauração. E quando Jesus vier, Ele vai restaurar a terra ao seu plano original. É por isso que o profeta Isaías fala lá no capítulo 2 que nesse tempo em que Jesus virá estabelecer o seu reino literal aqui na terra, o leão comerá palha com o cordeiro. A criança brincará na toca da aspe e da serpente venenosa e ninguém fará dano. As pessoas viverão longos anos. Porquê? Porque Satanás estará fora da circulação, está amarrado durante 1000 anos e o Senhor estará estabelecendo princípios de justiça nesta terra.
então sim virá a justiça, virá a prosperidade que nós tanto ansiamos. Por isso Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino. Eu oro tantas vezes quando vejo a maldade, quando eu vejo a violência, quando eu vejo as injustiças na televisão, tantas informações, eu digo: Senhor, venha o teu reino e venha depressa. Por isso eu posso estar aqui a dizer: apressemos, oremos para que o Senhor venha depressa. Porque este mundo já não vai aguentar mais, porque a podridão já é demasiado grande. O Senhor tem marcado esse dia. Ele diz: preparai-vos, porque quando vires essas coisas, podeis levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo diz: Deus estabeleceu um dia. O dia já está marcado, o calendário divino já está estabelecido. O dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Em Atos 3, no grande sermão de Pedro, lá em Jerusalém, ele diz que Jesus foi recebido no céu até ao tempo da restauração de todas as coisas. Jesus está sentado no trono de glória até ao dia em que Ele for enviado pelo Pai para trazer restauração, trazer salvação física do seu povo, trazer juízo sobre os incrédulos e trazer a restauração de toda esta terra. Depois o Pai enviará seu Filho novamente. E por isso o apóstolo convida: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. Ele acrescenta: o qual Jesus Cristo convém que o céu retenha ou contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Capítulo 5 do Apocalipse é uma cena espetacular. O apóstolo João vê aquilo que Isaías viu, capítulo 6. Ele vê aquilo que Ezequiel viu nos capítulos 1, 2 e 3. Ele vê o trono, a glória de Deus. Ele fica completamente confuso com aquilo que ele vê. Ele vê alguém que está sentado no trono, com um livro nas suas mãos. Esse é o livro que determina o final da história. O final da história não está nas mãos de Vladimir Putin, não está nas mãos de Recep Erdogan, não está nas mãos do nosso secretário-geral António Guterres, não está nas mãos de Xi Jinping. Eles acham que têm o destino nas suas mãos. Eles acham que são os que determinam o destino, mas não são. Porque de repente o tapete vai ser tirado debaixo dos pés. Eles deveriam reconhecer que há um que está acima de tudo e de todos. Tal como aconteceu com Nabucodonosor, que se achava o senhor do mundo, era o senhor do Império Babilónico, o maior império da terra. Ele se achava o maior. E, no entanto, Deus o levou à condição de um animal selvagem durante 7 anos, comendo erva, crescendo as unhas e os pelos, durante 7 anos, até que ele glorificou a Deus e reconheceu: há só um Senhor nos céus. É Ele quem manda, é Ele que tem o livro nas suas mãos. E diz a palavra lá em Apocalipse capítulo 5, que chegada à altura, João chora porque ele está em pânico, porque ele acha que não vai ver um final feliz. Ele vê que não há ninguém digno de ser capaz de abrir aquele livro que está nas mãos de Deus, do Pai. Até que ele vê alguém chamado Cordeiro de Deus. Ele vê um Cordeiro, o leão de Judá, sentado à direita do Pai. Ele vê que ele sai do seu trono e se dirige ao Pai e toma o livro das suas mãos. E a partir daí a história final começa a rolar. Com os selos que são abertos. É Deus quem tem o fio condutor da história nas suas mãos. É Ele quem determina como tudo vai acabar e quando vai acabar. Nós já sabemos como vai acabar, só não sabemos é quando. Imaginem um jogo de futebol. Todos aqui gostam de futebol, certamente, todos já viram um jogo de futebol. Ele tem uma duração de 1h30, começar. Nós podemos fazer essa analogia para comparar este mundo em que as pessoas andam todas a jogar.
Tem os players, tem os jogadores que andam ali, esses políticos, que andam ali a fazer para um lado e para o outro, a correr, chutam para aqui, chutam para lá, tentando derrotar o adversário. E tem uma multidão que está aplaudindo, está a ver, tem os seguidores. Mas há alguém no meio daquele jogo, naquele campo, que tem o apito nas suas mãos. É ele que vai determinar quando é que o jogo vai acabar. E quando chegar aquela hora, ninguém me vai deter. Eu posso estar na bancada e chamar nomes ao árbitro, eu posso dizer que ele é injusto, que ele está a roubar tempo, que ele fez assim. Não adianta nada. Ele é que tem o apito na sua mão. E vos garanto uma coisa, eu já vi alguns jogos, por isso posso falar. Não vi tantos como vocês, eu já vi alguns. Quando ele pega no apito e apita, acabou-se o jogo. As pessoas podem murmurar, as pessoas podem achar que ele errou porque não atribuiu aquele penalti. As pessoas todas reclamam daquilo que o árbitro celestial faz. As pessoas perguntam onde está Deus. E há estes dias recentes, uma pessoa entrou em colisão comigo numa rede social porque eu falei da cura de alguém que eu conheço e que foi a Israel curado. Foi uma coisa que assombrou os médicos. Os médicos não sabem explicar o que aconteceu. Esse senhor começou a atacar e dizer: mas por que Deus não curou fulano e fulano e fulano? Eu disse: eu não sei, pergunta a Deus. Ele é quem sabe. Ele é quem é soberano Senhor. Ele pode decidir curar como pode decidir não curar. Ou usar vestes daquela forma. Jesus curou pessoas com lama, com custo. É uma verdade. Ele pode usar um método que ele bem entender, ou pode não curar. Houve apóstolos que não foram curados de suas enfermidades. Quem sou eu para estar a determinar? Quem sou eu para estar a questionar Deus se é Ele que tem o livro nas suas mãos? Se é Ele quem vai abrir o destino final da humanidade e vai decretar como é que as coisas vão acontecer? Tudo o que eu tenho que fazer é entregar a minha vida nas suas mãos, sabendo que é o justo juiz, trará juízo sobre a humanidade. O sangue dos inocentes que foi derramado está sendo derramado hoje. Deus vai ajustar contas com todos esses que derramaram sangue inocente. Nós podemos dizer assim: mas porquê é que Deus vê isto e não faz nada? Porquê é que Deus não intervém? Já perguntou lá em casa: Deus não mata o Putin, manda um foguete para cima da cabeça dele. Diz: tu não és Deus. Há um propósito que nós desconhecemos. Mas há uma coisa que eu vos garanto: é tal e qual como o juiz do jogo, quando apita, acabou. Não há mais argumentos, não há mais jogo para ninguém. Quando o divino juiz abrir o livro, ele decretar: é agora. As pessoas podem rebelar-se, as pessoas podem, diz a palavra que Apocalipse capítulo 6, que os ricos, os poderosos, quando virem a manifestação, a parousia, a presença do Senhor, eles vão entrar em pânico. E vão entrar nos bancas que andam agora a fazer na América, que gastam milhões e milhões e milhões a fazer bancas para se esconderem de uma possível guerra nuclear. De nada lhes servirá, porque o Senhor vai chamá-los cá para fora. Vamos ajustar contas agora. Ninguém vai escapar ao juízo de Deus. Hoje vivemos uma sociedade completamente imoral, amoral, injusta, corrupta. É isso mesmo à nossa volta diariamente. Mas quando Deus vier, vos garanto uma coisa: tudo virá ao lume. Tudo virá ao juízo de Deus. E nós sofremos por causa do Evangelho. Seremos agraciados e recompensados. Isso é preparar-se para a vinda do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus vai voltar porque a natureza está judia. Eu sou um fanático por escatologia. Eu estou sempre a postar mensagens. A Terra está a crescer, a Itália atingiu 45, a Grécia atingiu 48 graus. Meus irmãos, os cientistas estão a dizer que isto é apenas o início. Isto vai piorar. A Terra está em convulsão. Romanos 8, 19 e 23, da ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É Paulo que está a dizer, por revelação do Espírito Santo, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, ao erro.
Não por sua vontade, a criação não se manifestou, mas ficou subjugada à vontade do homem. Mas por causa do que a sujeitou. Na esperança, ouçam bem, na esperança de que também a mesma criatura, o homem, será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está conjuntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também sofremos. E já temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O irmão Trindade deixará de sofrer. Os irmãos que já partiram irão ter corpos completamente diferentes. Nós iremos ressuscitar. É os pilares da fé cristã, assim como Cristo ressuscitou dos mortos. Nós também iremos ressuscitar e ganharemos corpos semelhantes ao dele, corpos que não conhecerão mais a corrupção. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ainda bem que há um ou dois irmãos que estão contentes com isto, porque os restantes preferem ficar doentes, com dor nas pernas, cabelo a cair, dentes a cair. É isso que você quer? Então continua assim. Eu não. As coisas vão caindo aos poucos. Não ligo muito para isso. Como já viram, não é? Não preste muita atenção. Ou finge que não presta atenção. Porque eu sei, meus irmãos, que em breve isto que aqui está vai voltar ao pó. Esperando este maravilhoso dia em que a voz do Senhor, os mortos sairão dos seus túmulos. E aqueles que estiverem vivos nessa altura serão transformados num abrir e fechar de olhos. Os óculos caem para o lado, o cabelo cresce, as mulheres ficam lindíssimas. Que é o modelo que você vê, que você gostava, você vai ficar ainda melhor, mais bonita. Nós os homens que gostamos todos de ser, sei lá, como quem, não aprecio homens, não sei, mas sei lá, como aquele homem mais bonito, mais charmoso, e vamos ser melhores do que isso. Vocês nem imaginam como vai ser. E mais importante é que nós nunca mais sofreremos corrupção. Os hospitais vão acabar, os médicos vão entrar no desemprego, tudo isso vai acabar porque Jesus virá reinar. Eu guardo esse rei, aleluia. Eu digo, Maranata, vem Senhor Jesus, acaba com esta desgraça que nós estamos a viver, acaba com esta miséria, acaba com a perseguição de milhares e milhares e milhares de irmãos nossos que gostariam de estar reunidos aqui como nós estamos e não têm essa possibilidade. Irmãos, eu vou agora falar uma coisa que se calhar vai querer mal para, mas eu tenho que falar isto, está no meu coração. Eu não entendo esse fenómeno chamados igrejados, que eu chamo de desviados. São aquelas pessoas que acham que não precisam vir à igreja. Estou em casa, tenho o meu cafezinho quentinho, sento-me ali no meu computador, não tenho que me chatear, não tenho que estar a olhar para a cara dos outros, não tenho que estar um Armando, outras pessoas assim como eu, não tenho que dar o dízimo, nada. É fantástico. Vejo aqueles que eu gosto, Paulo Washington, sei lá quem, Paulo Júnior, eu acho que escolho aquela seleção. Irmãos, isso não é igreja. Isso é um engano. Estou a dizer em termos de Covid, infelizmente ficámos condicionados. Mas a Covid já acabou há muito tempo. Infelizmente muitos ficaram e não voltaram mais. E o apóstolo que escreve aos Hebreus diz: quanto mais se aproxima este dia, quanto é grande, o dia da vinda do Senhor, mais necessidade nós temos de nos congregarmos. Porque o amor de muitos irmãos vai esfriar. Já se nota isso. É verdade. Você nota, eu comento com muitos irmãos da minha época, digo, vocês estão a ver a falta de amor entre os crentes. Não é como antigamente que as pessoas iam a pé 2, 3 quilómetros para ouvir a palavra de Deus. Podia chover, podia cair raios e coriscos. Elas iam na mesma. Elas testemunhavam. Irmãos, eu sou do tempo em que se a gente viesse à Lumiara, chegasse aqui às 4 horas, tinha que ficar de castigo em pé, não havia um único lugar. Era verdade. Estou a mentir. Chegava um pouquinho atrasado, depois das 4, ficava lá atrás de pé e já era muito bom. Estava tudo lotado. E agora como é que está? Eu não posso falar da Lumiara, porque a minha igreja é a mesma coisa. Somos meia dúzia de gatos pingados. E quando
quando você vê uma grande multidão, você não fica muito entusiasmado, porque ali tem coisa. Às vezes o Evangelho é diferente. O Evangelho que é pregado em muitos desses lugares são evangelhos dedicados a agradar as pessoas, para fazê-las sentir bem. Mas o Evangelho não é para nos fazer sentir bem, é para nos fazer quebrantar diante de Deus. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. O Evangelho verdadeiro, quando é pregado, leva ao arrependimento. Não é satisfação interior. O Evangelho tem que confrontar, antes de curar, ele tem que confrontar o pecado do homem. Portanto, não vá na onda. Aquela igreja tem muita gente, cuidado. Eu sei do que estou a falar. Um amigo meu, com quem ainda conversei hoje ao telefone, há muitos anos disse uma coisa lá em Jerusalém que eu nunca vou esquecer. Ele disse, Normando, não te deixes iludir. Tirem-nos da música durante alguns meses e vais ver quantos ficam. Digo, olha, certa coisa mais certa. Muita gente vai hoje atrás da música, do espetáculo, do show, fazem até o salão, uma espécie de um salão de espetáculos, com holofotes, com tudo mais, e mas para atrair as pessoas. Meus queridos irmãos, vou ter uma coisa muito clara, muito sincera. Se não é Cristo que atrai as pessoas, não adianta estar nos cortifícios. Se não é Cristo que atrai as pessoas que se juntam naquelas grutas, naquelas caves lá no Irã, onde a igreja mais cresce, onde não há templos, onde não há shows de espetáculo, com bandas vindas no centro, lá não há disso, mas há um crescimento imparável da igreja. Eu tenho uma santa inveja disso, irmãos. Eu queria estar lá para ver isso. Ou na Coreia do Norte, ou na China, ou na Arábia Saudita, mas no Irão, que é o segundo país com maior índice de perseguição, onde não se pode ter uma Bíblia sequer. Não há casas de oração. Os cultos são todos secretos. As pessoas são batizadas em banheiras. Mas a igreja não para de crescer. Queridos irmãos, é isto que nós vemos acontecer nos últimos dias. O Espírito Santo ser derramado em lugares inesperados. Pessoas muçulmanas estão a ter visões, eles veem Cristo diante de Deus. Pessoas que não conhecem o Evangelho, nunca ouviram falar de Cristo, estão a ter visões de Cristo e são curadas das suas enfermidades. Irmãos, eu acredito que isso está acontecendo, que são os últimos dias. Enquanto há uma igreja que se identifica com a Laodiceia, fria, morna, acha-se rica, mas está completamente fora dos planos de Deus. Jesus já está de lá fora a querer entrar, se alguém ainda ouvir a voz de Cristo para entrar. Outras igrejas estão comprometidas com o mundo, com as hierarquias, com a doutrina dos nicolaítas, que é a ascensão, os profetas, os apóstolos, os patriarcas, agora essa mania que anda por aí. Isso é, meus irmãos, nada mais do que os nicolaítas, a doutrina das hierarquias dentro da igreja, colocando alguns num pedestal. Isso não existe na igreja cristã. Todos somos irmãos. O único que está acima de nós é o Senhor Jesus Cristo. É o único que é digno da honra e da glória. Meus irmãos, em quarto lugar, estou a terminar. Porque eu, infelizmente, não estou no tempo de Deus, estou no tempo dos homens. E alguns já estou a pensar quando é que ele acaba. Tenho lá a torrada à minha espera. Não. Irmãos, é esta agora que eu vou dizer, é muito forte. Jesus tem que voltar, porque a humanidade já ultrapassou os limites da decência. A humanidade já ultrapassou os limites da razoabilidade. A humanidade está, como dizem os espanhóis, podrida, está podre por completo. A gente liga à televisão é só escândalos. É só violência. A gente vê a vida desses famosos artistas, trocam de mulher com quem troca de camisa ou de homem, seja o que for. Não são exemplos, mas para muita gente, estes são os modelos. É verdade. Mas que moral é que eles têm? Eu li hoje no livro do Evangelho de Lucas, aquilo que é elevado entre os homens é abominável aos olhos de Deus. Já pensaram nisto? Aquilo que hoje os homens vangloriam-se, a marcha orgulho gay. Podia ser a marcha gay, já era demasiado sujo, mas a marcha orgulho gay. Orgulho de quê? Aquilo que é elevado diante dos homens é abominável aos olhos de Deus. Deus vai julgar tudo isso. Hoje está uma nova propensão dessa praga chamada doença dos macacos, a praga dos macacos. Eu estava a ouvir ontem a rádio dizer
a predominância é entre homens que têm relações sexuais entre eles. 94% dos casos é entre homens que têm relações entre eles. Mas, irmãos, Deus não brinca. E com Deus não se brinca. As pessoas vão ter que colher aquilo que elas semeiam. Estamos a ver só o início. Quero contar uma pequena história de Billy Graham. Alguns certamente já ouviram falar de Billy Graham. Ele escreveu um livro em 1965 chamado Mundo em Chamas. Eu tenho lá uma cópia desse livro. Estávamos em plena Guerra Fria, mas ainda não tinha surgido esta questão com as drogas, era uma coisa muito escassa, não havia ainda esta liberdade sexual, que depois apareceu no final dos anos 60 com os hippies e por aí fora. O mundo estava bem diferente do que está agora, não é? Mas estava muito corrupto. Ao escrever aquele livro, a esposa dele, a irmã Ruth Graham, ela revisava os textos, não é? O inglês, com punho e tudo mais. Ela estava lá no gabinete dela, disse a história. Há um pastor que fala sobre isso. A uma certa altura, ela chega ao gabinete de Billy Graham, pega nos textos e diz: meu querido, tudo aquilo que estás aqui a escrever é verdade? O mundo está neste estado que estás aqui a descrever? Estamos a falar de há 60 anos atrás. E ele disse: sim, isto é o estado em que está o mundo. Sabe que ele viajava por todo lado. Ele tinha ligações confidenciais com os presidentes da América, portanto ele sabia muita coisa que os outros não conheciam. E ela ouviu aquela expressão, pousou durante alguns minutos e soltou uma frase que ficou icónica e que hoje muitos usam. Ela disse: então, se Deus, se o estado do mundo atual é este, Deus vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra, porque por muito menos Ele destruiu aquelas duas cidades. E, meus irmãos, imaginem o que ela diria se fosse agora, ao ver aquilo que nós vemos dentro dos nossos olhos. E ao vermos que não só aquilo que nós achávamos abominável era algo que era escondido, mas agora é promovido nas próprias escolas. O líder daquela seita que está lá em Oliveira do Hospital, está já essa controvérsia toda, ele disse uma coisa muito acertada, que eu dei razão a ele. Eu sei que aquilo é uma seita, uma coisa perigosa, não tem nada a ver com aquilo, mas ele disse uma coisa certa: como é que eu vou pôr um filho com 6 anos a aprender sexualidade na escola? Como hoje se ensina em Portugal. Ensinam as crianças que elas têm que escolher a sua identidade. Quando já vemos a Miss Holanda, já é uma pessoa transexual. Quando já vemos uma lei que está a ser proposta, estou a falar de conhecimento de causa, um irmão nosso que é juiz mandou-me essa cópia dessa proposta de lei que vai ser levada ao Parlamento para punir os chamados discursos de ódio. O que é que se quer dizer? Que se o Normando Fontoura for aqui apanhado nesta congregação a falar contra os gays ou as lésbicas ou algo assim, alguém pode estar aqui a gravar e levar-me a tribunal e possa apanhar até 2 anos de cadeia. Chamado discurso de ódio. Irmãos, isso está prestes a ser aprovado. O mundo está nesse estado triste. O Senhor tem que voltar. Ele não pode permitir. Se Ele julgou Sodoma, se Ele julgou Cafarnaum, se Ele julgou Betsaida, se Ele julgou aquelas cidades impenitentes, o que é que Ele espera? O apóstolo Paulo fala a Timóteo: sabe por isto, nos últimos dias, que são estes que estamos a viver agora, sobrevirão tempos trabalhosos. É uma verdade. São tempos trabalhosos. A gente fala do Evangelho e as pessoas não querem ouvir. Só encontramos problemas na vida das pessoas. Só nos dão problemas. São tempos difíceis, porque haverá homens amantes a si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. E quais são? E ali também por aqui fora, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Mas se o pai tocar no filho, dar-lhe uma estalada, já vai levar a tribunal, o filho pode levar o pai a tribunal. É assim que está. Os filhos ganham esta força e são desobedientes, são rebeldes. Há pouco ouvimos a nossa irmã falar que hoje não é fácil aturar crianças, é verdade, e sei que cada ano será pior. Eu tenho amigos meus que são professores e dizem: Normando, não imaginas o que é o ambiente da escola, cada ano aquilo piora.
É insuportável que os pais já não conseguem dominar os filhos. Esse é o sinal dos últimos dias. Os filhos serão contra os pais. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Veja só, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Este é o quadro destes dias. O Senhor tem que intervir. E finalmente, irmãos, Jesus tem que voltar porque esta terra lhe pertence. Esta terra está a ser governada por Satanás, sim, ele governa os reinos políticos, sociais, religiosos. Ele está a dominar tudo isto, é claro que sim. Esta corrupção toda vem do príncipe da corrupção, pai da mentira, como é óbvio. Mas tudo isso um dia vai ser retirado. Nós sabemos, como diz João, que o mundo está no maligno. Mas quando o Senhor vier, diz lá em Apocalipse, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, vai-se ouvir no céu um grande alarido. E vai-se ouvir um grito dizendo: os reinos do mundo vieram a ser, voltaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém. Chegará o dia em que os reinos vão ser retirados das mãos de Satanás e vão voltar ao seu legítimo dono, porque Ele é que é o Senhor. Ele é que é o legítimo dono. Ele tem que recuperar aquilo que lhe pertence e aquilo que é dele. Quem não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão. Irmãos, Portugal não é de Jesus. Ainda não é. Mas vai ser. Portugal está nas mãos do diabo. A semana que vem em Lisboa vai ser, o diabo vai estar à solta, completamente. Eu não sei nessas questões. Irmãos, eu sei que Satanás tem um príncipe, tem um seu representante que virá aqui em Portugal. De cada vez que ele vem, há desgraça no nosso país. Há incêndios, há vulcões, há tudo e mais alguma coisa. Eu não sou profeta da desgraça, mas eu leio a Bíblia. Ele não tem a bênção de Deus. Não tem. Traz a maldição. E por isso, meus irmãos, vai haver uma grande confusão espiritual, moral e tudo mais. Isso faz parte também dos últimos dias. Esta Babel, esta Babilônia, da qual o Senhor diz: sai dela, povo meu, sai da confusão, não te mistures com a confusão. O caminho do Senhor é perfeito, é direito. Mas, queridos irmãos, ainda que Portugal hoje não seja de Jesus, e não é de jeito nenhum. Se fosse de Jesus, eu quando vou tomar café ali na esquina, não olhava e via lá os santinhos lá pendurados. Irmãos, eu estou para descobrir um café, eu gosto muito de tomar café. Como já disse, se quiserem me convidar para um café, eu aceito, não há nenhum problema. Mas acho que aqui na igreja há uma marca de café, eu havia, não é? Mas não tem nenhum santo, ainda bem, acho que é o único lugar aqui da paróquia que não tem. Porque se você for a Gaia, for ao Porto, se você encontrar um café, uma loja, serviço para padre, que não tem lá os bonecos, diga-me que eu vou lá tomar café todos os dias. Ou seja, não há. É o Buda, é o Santo António, Nossa Senhora daqui, da colar, não sei quantos. O que é que Paulo disse que há atrás daquela imagem? Sabe o que há? Alguém se lembra? Está 1 Coríntios capítulo 5. Há um demónio. É por isso que este país está cheio de demónios. É por isso que este país é o país que consome mais calmantes de toda a Europa. É por isso que nós temos de corrupção. As pessoas cada vez vivem na maior miséria. Até material, cada vez mais pobreza. Nós já estamos com mais de 2 milhões de pobres e o número vai aumentar. Porquê? Porque há corrupção, porque há injustiça, há miséria espiritual trazida por essa abominação que as pessoas seguem. As pessoas curvam-se diante de imagens de escultura, esperando a bênção e só vem maldição às suas vidas. Eu tenho pena e eu choro por esta nação. Eu oro por esta nação, meus irmãos. Mas não posso dizer que esta nação é de Jesus. Nós somos Jesus. Você e eu pertencemos ao reino do Senhor. Mas se chegar o dia em que o Senhor virá, amém, e arrumará com todas essas idolatrias, diz a palavra, que os ídolos serão todos levados para bem longe da presença dos homens e do Senhor. E só o Senhor será cultuado. Só Ele será Deus. E todas as nações virão e sempre estarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Finalmente, irmãos,
Jesus vai voltar porque os pecadores da sua rebeldia terão que ser julgados pelas suas ações. Não pensem que Deus passa um paninho por cima das coisas. Não. Isto é o que os juízes fazem. Solta um pedófilo, fez isto, aconteceu, daqui a bocado já anda cá fora, a pessoa fica revoltada, mas não se passa nada. Os juízes também são corruptos. A gente sabe disso. Mas acham que Deus vai deixar passar as coisas? Não. Tudo aquilo que for falado em secreto vai ser revelado. Amém. Até os pensamentos dos homens. Quando o livro se abrir, no juízo final, as pessoas todas serão julgadas pelas suas ações. E haverá a grande separação. O Senhor dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ainda que a sua justiça possa tardar, ela se cumprirá com a volta do Senhor Jesus Cristo. E a última razão, irmãos, esta talvez seja ainda melhor de todas. Jesus tem que voltar porque a verdadeira igreja o aguarda. Eu posso ver hoje milhões de cristãos dizendo: Senhor, volta depressa. Talvez não sejamos nós que não temos tantos problemas em sermos cristãos. Ninguém nos incomoda, ninguém nos persegue, ninguém perde o emprego por ser crente. Mas aqueles irmãos estão a sofrer perda de familiares, de emprego, de heranças e outras coisas, e até perda da própria liberdade. Esses irmãos certamente estão ansiosos e clamam e esperam, como diz a noiva lá em Apocalipse capítulo 22, o Espírito e a esposa dizem: vem, a igreja precisa ser liberta dos seus condicionamentos. Nós sabemos que em Cristo nós somos livres, mas é uma liberdade espiritual. Mas muitos dos nossos irmãos corajosos estão a pagar um alto preço, meus irmãos. Eles estão ansiosos por libertação. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 5 e 6, capítulo 6, aliás, nós encontramos a visão das almas dos mártires que estão diante do altar, estão debaixo do altar. Eles estão clamando ao Senhor: até quando permitirás que os nossos irmãos que ainda estão na terra sofram? E o Senhor diz: mais um pouco, até que o número se complete. Chegará o dia em que esse número ficará completo. E o Senhor então virá e nos libertará desta condição. Meus irmãos, se há uma esperança que a igreja hoje pode proclamar bem alto, é que o Senhor está próximo. É que o juiz está às portas, como diz o apóstolo Tiago. Ele trará a nossa libertação, seja qual for a condição em que nós estivermos. Também trará o juízo sobre a humanidade que o desprezou, que o negou, que o repudiou. Irá trazer a restauração de todas as coisas ao seu estado original. Irá fazer uma nova terra e os novos céus, onde habitará a justiça. Minha pergunta é esta: você já faz parte deste reino glorioso de Cristo? Aquele criminoso lá na cruz suplicou a Jesus, num ato de fé: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Ele acreditou que Jesus era o rei. Ele acreditou que Jesus vinha do seu reino. Não sei onde ele foi buscar essa informação, mas ele sabia. E aquilo que ele ouviu, aquilo que ele sabia, foi suficiente para ele pôr fé na pessoa de Jesus. O Senhor Jesus lhe respondeu: em verdade digo que hoje estarás comigo lá no paraíso. Se você hoje olhar para Jesus, olhar para a cruz, onde o preço foi pago pelos seus pecados, e dizer: Senhor, apesar de eu ser uma pessoa tão miserável, apesar de eu ter cometido tantos erros na minha vida, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não mereço nada da tua parte, mas, Senhor, estende a tua mão para mim, toca-me na minha vida, perdoa os meus pecados. Nessa hora eu te garanto que Ele vai te dar liberdade total. Talvez tenhas que morrer na cruz, não é mesmo? Mas a tua alma será liberta e estarás em breve na presença do Senhor
Não saias daqui esta tarde indiferente. Tal como dizia o grande presidente norte-americano, Abraham Lincoln, antes de uma grande batalha, naquela guerra da secessão lá nos Estados Unidos, ele falava para o seu exército, temeroso de enfrentar os inimigos, adversários. Havia um discurso histórico, ele disse no final, não perguntem se Deus está do vosso lado. Ele está do vosso lado. Mas perguntai antes se vocês estão do lado de Deus. E esta é a grande pergunta que eu deixo esta noite, esta tarde. Não me pergunte se Deus está do seu lado, porque Deus já fez tudo por si. Nada mais resta fazer. Tudo que havia a fazer para te livrar dessa condição, de condenação, de miséria, Deus já fez tudo, já pagou o preço. A pergunta é, de que lado é que estás? Escolhe o lugar certo. Para quando Cristo vier, possas também fazer parte daqueles que vão partir em grande euforia para a sua presença. E não sejas parte daqueles que vão correr em desespero, tentando se esconder nas rochas, nas montanhas, mas não haverá mais salvação para eles. Escolhe hoje, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração, porque hoje é dia de salvação. Que Deus abençoe. Vamos só falar de direção. E se alguém aqui esta tarde quer tomar esta decisão, fale com os pastores da igreja, com os responsáveis, pode falar comigo, podemos orar consigo, podemos responder às suas questões. Talvez você tenha alguma pergunta, alguma coisa, venha ter connosco, pode confiar, nós não vamos abrir o jogo com ninguém e tentaremos ajudar você a encontrar este caminho da salvação que nos tem transformado, que fez de nós pessoas completamente diferentes e nos deu uma certeza bendita. Nosso Deus e Pai, ao terminarmos esta pequena pregação, esta exposição da Tua Santa Palavra, Tu sabes que eu orei na viagem para cá que eu não fugisse, Senhor, da Tua Palavra, que eu não inventasse coisas. Eu sei, Senhor, que o Espírito Santo me conduziu para falar a verdade. A verdade revelada nas Escrituras, não foi revelação minha, não foi algo que eu imaginei, mas é a Tua Palavra que o diz. E nós sabemos que o tempo está próximo e que a história se irá encerrar. Porque o livro já está nas Tuas mãos e em breve Jesus tomará posse desse livro e abrirá o primeiro selo. Sabemos que está próximo esse tempo, que os sinais são bem evidentes à nossa volta. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus, Tu prepares a Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja não adormeça. Que não sejamos como aquelas 5 virgens que adormecem, tendo as lamparinas na mão, mas não tendo azeite, não tendo o Espírito Santo, não tendo intimidade contigo. Não permitas que isso aconteça com o Teu povo aqui, Senhor. Mas todos estamos despertos, preparados, ansiando com azeite, com a candeia acesa, bem acesa, com o Espírito Santo brotando nos nossos corações, trazendo alegria, trazendo ansiedade para que Tu venhas reinar, Senhor. Amém. Dá-nos este desejo de nós proclamarmos a Tua Palavra à nossa volta, entre os nossos familiares, entre a nossa vizinhança, usando as redes sociais, não para falar da vida alheia, mas para falar de Cristo, do Evangelho, da salvação. Usando o telefone, usando seja de que forma for, Senhor, porque os dias estão próximos, o tempo da graça está a terminar, a porta da arca vai se fechar em breve, Senhor, e não haverá mais segunda oportunidade. Por isso, apressa a Tua igreja, Senhor, com este propósito, para que nós investamos o tempo que nos resta, os recursos que Tu nos tens dados, não sejam investidos para o nosso belo prazer, mas sejam usados para a proclamação, para a divulgação da Tua Santa Palavra. Porque a Tua vontade é que ninguém se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade. Usa a Tua igreja, glorifica o Teu santo nome neste lugar. Nós assim oramos e assim sabemos que Tu vais realizar. E oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.